crer, tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando a todos. Glórias a Deus. Está muito bom, uma atmosfera para cura, para milagres, para muitas coisas aqui nessa noite, né? Vamos ler a palavra enquanto nós estamos em São João, capítulo 3, no versículo 31. Glórias a Deus. São João, capítulo 3, no versículo 31 ao 34. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida? Amém. Senhor Jesus, nosso Pai Celestial, agradecemos, Senhor, por tudo, por esse momento que nós estamos reunidos aqui, Senhor. Pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos abençoe através da palavra, Senhor, e que o Senhor venha mover em nossos corações. O Senhor sabe que cada um de nós precisa, Senhor, e que o Senhor abençoe a todos nós aqui nessa noite, através da palavra também. Assim como os hinos, Senhor, estavam ungidos, abençoados, nós cremos que a Tua palavra também, Pai, ela é ungida e ela é abençoada por Ti, Pai. Então pedimos que o Senhor venha se derramar através da Sua palavra em nosso meio e assim fazendo o que é necessário em favor das nossas vidas, Pai. Ó Deus, que através da pregação na palavra, Senhor, haja alegria no coração, regozijo, haja cura, haja uma libertação, seja o que for, Pai. Senhor, Tu conhece todos nós, o coração de cada um aqui, Pai, daqueles que estão ouvindo, assistindo, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor vá ao encontro dos Teus filhos nesta hora e fale ao coração de cada um, Pai, e venha suprir as nossas necessidades nessa noite, Senhor. Abençoa, Pai, esse culto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Podeis assentar, irmãos. Glória a Deus. Vocês fiquem à vontade na casa de Deus. Estamos aqui para exaltar, para glorificar o nome do Senhor, né? E Ele merece toda a honra e toda a glória. Nós somos seres humanos, podemos falhar e tudo mais, mas Ele merece toda a honra e toda a glória é para Ele. Glória a Deus. Então, o meu tema nessa noite, como vocês sabem, eu gosto de ler a mensagem, citar a mensagem, e gosto de ser bem objetivo, às vezes meio
duro, mas é assim mesmo, né? Que Deus me moldou ser assim, né? Do jeito que eu sou, né? Não é como eu quis, né? Ele me moldou ser eu assim, dessa maneira. Então, eu já tentei ser diferente e não consigo, né? Mas graças a Deus. Eu quero falar sobre testemunho e testemunha. Esse é o meu tema. Vocês leram aqui, irmãos, vocês viram onde nós lemos aqui, ó? Eu vou voltar aqui antes de nós chegar lá. Aquele que vem de cima, Deus, é sobre todos nós. E aquele que é da terra, que é o nosso caso, né, nós falamos da terra. E aquele que vem do céu, que é Ele, que é o Espírito Santo, é sobre todos nós. E aquilo que ele viu e ouviu, isto testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Então vocês veem, irmãos, que aqui são duas coisas que estão acontecendo. Deus, Ele é uma testemunha para a humanidade. Por quê? Porque Ele falou a palavra. Né? Ele deixou um testemunho para as pessoas na face da terra. Ele é uma testemunha e naquele dia, no dia do juízo final, até nós sabemos e a Bíblia diz, né, que Deus não vai julgar nós por ser umas pessoas boas, por nós pertencermos a uma certa religião. Deus não vai julgar isso. Ele vai requerer a sua palavra. E é eu e você, irmãos, irmãs, crianças, jovens, nós somos uma testemunha, e você vai ver. E naquele dia, disse o nosso mensageiro, que nós vamos estar lá como testemunha daquelas pessoas que um dia você falou para elas, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, você tem que fazer o lava-pés, você tem que tomar a Santa Ceia com vinho puro, comer o pão asmo, que é sem fermento. Naquele dia, nós vamos estar lá apenas como testemunha, né? Não vamos precisar falar nada, porque Deus vai julgar através da sua palavra. E simplesmente nós vamos estar ali, porque foi através de nós que aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher, ouviu a palavra. Porque Deus tem que usar o homem hoje, o homem, a mulher, o jovem, todos nós. Deus tem que usar. Ele tem que me usar aqui, por exemplo, para falar com você, né? Ele tem que usar, por exemplo, esse microfone. Ele não pode falar, então ele vai falar segundo aquilo que eu estou falando. Vai ser transmitido, né? Não falando, ele vai ser transmitido. Então, naquele dia, nós vamos ser uma testemunha e as pessoas vão ser julgadas de acordo com as suas obras, né? E a gente sabe que todos vão estar na presença de Deus. Os mortos vão ressuscitar, vai ser julgado, todos. Aquele que dormiu bêbado vai levantar e vai ter que estar ali diante do Senhor. Aquele que fez seus atos, todas as coisas erradas, vão estar ali. Mas nós simplesmente vamos estar ali como uma testemunha, porque Deus vai requerer a sua palavra. É só isso. Obediência. Então, o que Deus está querendo é obediência. Então, Deus é a testemunha. E Ele deixou quem agora? O seu testemunho, que é a palavra. E eu e você não podemos mais fugir disso. Você já parou para pensar, irmãos? Fomos batizados no nome do Senhor Jesus. Não tem mais escape para nós, irmãos. Por mais que tu force, eu vou parar, eu vou desistir. Mas naquele dia lá, esse batismo no nome do Senhor vai te chamar lá na frente e você vai estar amarrado. Acorda, como uma vez aqui o pastor Oswaldo falou, o batismo é como um laço na tua perna. E um dia você vai chegar lá na presença de Deus, só vai puxar a cordinha assim e vai dizer, né, e ali não tem escapatória, né? E mesmo hoje esse laço, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo,
um laço espiritual e muito bom, porque às vezes nós vacilamos. E nós vacilamos e vamos dizer, brincamos, né? Mas tem aquela cordinha que Deus dá uma puxada. Filho, filha, Ele chama para a presença dEle. Nós estamos amarrados com Deus, irmãos. Então não adianta, às vezes, eu vou dar uma parada. Não, esqueça que o seu pé espiritual, vamos dizer, está amarrado com Deus. E quando você menos espera, Ele puxa a corda e você volta para a presença dEle. Como? Não sei, talvez com uma ferida, alguma coisa, mas volta. Volta, porque se tu é filho dEle, tu é filha dEle, tu volta para a presença de Deus. Aleluia! E você vai ver que coisa boa é ser um testemunho de Deus, do Espírito Santo, né? Eu tenho a mensagem aqui, que o nome dela é O Testemunho de uma Verdadeira Testemunha. E eu anotei aqui que uma pessoa que é uma testemunha, né? É aquela pessoa que faz uma declaração, né? Ela faz uma declaração do acontecimento, uma confirmação, ela está ali para comprovar algo que ela viu. Não é que alguém contou para ela e daí ela vai lá e vai testemunhar. Você sabe que não funciona assim diante da lei. Até que os irmãos que têm a faculdade, né, que são formados, sabem que não adianta ouvir por outro, você tem que ver. E que tem pena para você se você chegar e dizer, vamos supor que chegue lá a pessoa e minta. Tem pena para aquele mentiroso diante dos fatos. Então, a coisa é séria, né? A coisa é muito séria, né? Nós sermos uma testemunha de Jesus Cristo, e quanto mais aí perante a lei, né? Que a Bíblia diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, né? Então, você dá o que pertence à lei e assim nós vamos trabalhando, né? E Deus vai agindo através de nós. Então vamos ver quem é testemunha de Jesus Cristo nessa noite. Parágrafos 67 ao 69. Ele diz assim, ele pregou essa mensagem, foi numa manhã. Ele diz assim, eu desejo usar isto, o testemunho de uma verdadeira testemunha, testemunho de uma verdadeira testemunha, o testemunho e testemunha. E essa é a razão que eu li as duas escrituras diferentes, quer dizer que ele leu uma outra escritura e eu só li esta aqui. Uma de testemunha e outra de testemunha. Agora, um testemunho, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que ela possa testificar. Se você fosse chamado no tribunal, você teria que dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. E uma testemunha é uma pessoa que viu algo, que sabe que é verdade. E são chamados para dar testemunho, e então uma testemunha deve saber o que está falando. Não deve ser, alguém me contou certa coisa, ele próprio necessita ser a testemunha, senão ele não está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Vocês viram? Nós temos que saber, né, os fatos. E vamos trazer para a palavra de Deus. Nós somos hoje, irmãos, uma testemunha de Jesus Cristo. Mas como, irmãos? Sim, em Atos, vamos olhar no livro de Atos dos Apóstolos. Quem eram os apóstolos antes das conversões deles? Olha a simplicidade que eram aqueles homens, aquelas pessoas iletradas, não sabiam ler, pessoas que não conheciam Deus, vamos dizer assim. Mas Deus, por sua infinita graça e misericórdia, elegeu os seus 12 discípulos e começou a chamar eles. E além dos seus discípulos, ele trouxe os demais, os homens, as mulheres e assim por diante. Para quê? Para dar um testemunho, né? Eles iam ter que dar um testemunho daquilo que estava sendo falado de Jesus, sobre a palavra, sobre Jesus. E no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2,
ali quando eles estavam todos reunidos, nós sabemos que quando Deus entrou em cena, que foi dado os mandamentos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo caiu sobre eles. E então em Atos 1:8, aquelas pessoas se tornaram uma testemunha de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo vieram sobre eles. E eu e você, irmãos, irmãs, é a mesma situação. Nós somos uma testemunha de Jesus Cristo e damos o testemunho que esta palavra aqui é verdade, que ela é pura, que ela é santa. O homem erra, o homem, a mulher, todo mundo pode errar, mas Jesus Cristo não errou, Ele não erra. Então nós somos uma testemunha fiel e verdadeira, caminhando diante de Deus. Você não pode olhar para as tuas fraquezas. Não olha. Irmãos, eu não vou conseguir ser um crente. Eu também não consigo. Mas por causa que Ele venceu no Calvário, e Ele venceu, e você consegue, e eu consigo. É porque Ele venceu na cruz do Calvário. Ele foi a testemunha diante de Satanás, aquele acusador. Ele disse: ó Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus Cristo deu o seu testemunho da palavra. Satanás é o acusador. Ele vai dizer para você: você não consegue, você não vai chegar lá. É a voz de Satanás falando. Mas você diz: ó Satanás, lá no Calvário Ele venceu por mim. É isso que faz a testemunha. Ela permanece fiel, ela fica firme. É que nem a irmã estava falando, ela estava com um pouquinho de medo, né? Porque é natural, é coisa do homem. Mas Isaías 53, ele declarou a vitória. Ele declarou a bênção para os seus filhos. Então, se a enfermidade te pegar, irmãos, nós temos o nosso médico dos médicos. Se alguma coisa te atingir lá, algum problema, nós temos o advogado. Nós temos Jesus Cristo, a nossa testemunha. E se você cair lá na frente lá do tribunal lá, Ele é o nosso juiz. Oh, Ele vai julgar a tua causa, a minha causa. Já está julgado. Mas se você cair lá por alguma coisa, tem o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, para te amparar, para te colocar de pé novamente, te revestir do Espírito Santo e prosseguir essa caminhada. Então, é isso que faz uma testemunha de Jesus Cristo. 82. Porém, a vida que estava na folha, ele estava falando da árvore, de uma árvore, né? Pegando uma árvore natural, como vocês sabem, mas eu não vou ler tudo onde ele leu. Ele diz assim: ó, porém a vida que estava nessa folha, né, volta de onde ela veio, para baixo, através da árvore até a raiz, né, que é o que vai acontecer, já está acontecendo, agora o inverno está chegando, né? E ali ela permanece na raiz da árvore até outra estação, pois nesta estação o sol se movimentou para longe, a terra se movimentou para longe do sol e está seguindo a órbita à medida que dá a volta, e ela fica bem longe, e o tempo do frio está se dirigindo para a terra. Sendo assim, a raiz retém a vida dessa folha até que a terra novamente se movimente de volta. E então não há maneira de esconder essa folha para não voltar novamente. Ela voltará simplesmente, tão seguro quanto o sol volta, ela voltará, porém, ela tem que esperar por outra estação antes que ela volte. Então, nós sabemos, é como uma árvore, né? Como ele falou. Agora vem o inverno, vocês veem, as folhas estão caindo, né? Parece que a árvore vai morrer, parece que vai acabar com as árvores, mas acontece que a vida que estava naquelas folhas, a vida que estava ali, ela se recolhe até na raiz, e ali ela fica, né? Porque Eclesiastes
E Eclesiastes diz que há o tempo determinado para todas as coisas. E ela fica ali, esperando. Quando chegar a sua estação, novamente, a vida volta. E agora veja o que ele diz aqui, ó. E hoje isso nos dá um grande testemunho, como uma testemunha do Deus da criação. Porque quando nós estamos na estação da vida mortal, criando nossos filhos, casando e criando famílias, isso é uma estação da vida mortal. Porém, quando nós nascemos do alto, oh Deus, o corpo retorna ao pó de onde ele veio, e o Espírito desce até de onde ele veio, ou sobe, melhor dizendo, para onde ele veio, para Deus, o qual o deu, e ali haverá uma outra estação. Ei, Pai! E essa estação que virá será a estação imortal. Oh, meu Pai! E quando o Filho de Deus surgir com cura em suas asas, será novamente impossível reter esses corpos na terra por mais tempo. Eles surgirão no esplendor do Filho de Deus. A própria natureza, ela própria, testifica disso. Logo somos um cristão. Aí nós nascemos do Espírito, e a morte não pode reter nada a não ser vitória para nós. Ei, você já pensou, irmão? Quem tem medo da morte aí, nada vai deter você, porque este velho corpo corruptível, sobre a qual Satanás ainda tem poder, cairá no pó da terra. Porém, quando esta estação errada, agora esta estação mortal, porém a estação imortal está vindo. Quando o imortal vier, ele tratará com ele os espíritos imortais que terão retornado a ele, e desde a terra, e eles surgirão novamente na ressurreição para o grande milênio, e brilhará em sua glória. Oh Deus, você vê, eu cheguei a notar aqui que Paulo falou, né, em 1 Coríntios 15, né? Quando esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade, irmão. Você já pensou? Nós não viemos aqui na igreja só por vir, porque tem boa música, tem bom pregador, nós estamos caminhando por algo nós estamos olhando lá na frente, algo sobrenatural, algo que Satanás está escondendo das pessoas, que há uma nova vida, que há uma nova cidade esperando por nós. É por isso que nós viemos ao culto, cultuar a Deus, adorar a Deus, cantar a Deus. Fizemos tudo isso por quê? Porque o nosso ser, nossa alma lá dentro está clamando por algo maior do que isso. Maior, irmão, é maior. Não podemos, Senhor, hoje está difícil para mim. Claro, está difícil, mas o importante de toda a nossa caminhada é nós não desistir. Porque o nosso objetivo, irmãos, é continuar a nossa caminhada e chegar do outro lado. Porque esse é o nosso objetivo, né? Não adianta nós vir à igreja. Eu vou na igreja porque o meu esposo vai, porque o meu marido vai. Eu vou lá na igreja porque o irmão vai, porque o pastor vai na igreja, daí eu tenho que ir. Não faça isso. Venha no culto, porque Jesus Cristo está aqui para te honrar, para te abençoar, para dar o que você precisa. É Ele que merece toda a honra e toda a glória. É Jesus Cristo, irmãos. Ele merece toda a honra. Os hinos que foram cantados, hinos abençoados nessa noite, isso tudo foi para Ele. Tudo, essas vozes, as nossas vozes, e se você gritar, você chorar, você pular, tudo é para Ele, não é para nós. Nós não merecemos, mas aquela graça,
aquele favor imerecido, Ele deixou para nós. Então tudo é para Jesus Cristo, é Ele que merece toda a honra e toda a glória. Não desanima. Mas o meu pai não vem mais no culto, meu filho não vem mais. Não. Jesus Cristo venceu na cruz do Calvário. Acorda, a hora Ele vai puxar essa cordinha, Ele vai estar aqui. Nossos irmãos vão estar aqui, porque Deus vai puxar aquela cordinha. Vem para cá, filho meu. Venha, filho. Venha, filho. Oh, Deus. E Ele diz assim: eu desejo notar uma outra inteligência, falando da graça de Deus que nos apareceu. Você notou que a primeira coisa é a raiz, e a segunda coisa é o talo, e a terceira coisa é o fruto, e isso termina. Justificação, a raiz; santificação, o talo, e o fruto, a semente original. Isso é Martim Lutero, John Wesley e o batismo do Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo e o batismo do Espírito Santo. Isso dá testemunho para os nossos pontos de vista sobre a Escritura. E eu tenho uma dúzia de coisas escritas bem aqui, que eu poderia dizer isso, que diferentes coisas que prestam testemunho. Ao olhar as coisas naturais, elas testificam das coisas espirituais. Justificação, as raízes; santificação, o talo; batismo do Espírito Santo, o fruto que surge dos resultados da raiz e do talo. Viu? Aqui está, ó. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. As três coisas. E ele diz no final aqui, ó: e os resultados da raiz e do talo. Porque na raiz estava a vida. E a vida de Jesus Cristo veio sobre esse talo. E esse talo veio produzindo as folhas. E veio produzindo antes do fruto vem a flor. E depois da flor vem o fruto. E é isso que a vida faz em nós, o Espírito Santo faz. Essa vida veio de Jesus Cristo na tua vida, na minha vida. E ela vem produzindo agora o quê? Frutos. Gálatas 5:27, ela vem produzindo frutos do Espírito sobre a tua vida, sobre a minha vida. Então, irmãos, isso é a natureza de Deus no homem. É Deus trabalhando no homem. É Deus usando o homem em seu favor, mostrando, dando testemunho da sua palavra, mostrando o que Ele pode fazer por cada pessoa. E hoje nós temos vivido através da era de Lutero, nós vivemos através de John Wesley, olha lá, ó. E agora estamos vivendo na era dos redimidos do pentecostal, né, que é o batismo do Espírito Santo. Que é isso? É trazer de volta a mesma igreja, a mesma coisa que foi plantado no dia do Pentecoste, lá em Atos 2:38, em Atos 2, onde eu li. A primeira natureza dá testemunho disto, o mesmo modo como ela dá testemunho da morte, enterro e ressurreição. E toda a natureza, todo lugar testifica. Os céus, tantas coisas. Eu assento em minha sala de leitura, ontem eu anotei e não terei tempo de chegar nisso. Porém, você pode simplesmente olhar para qualquer coisa que Deus criou e dar testemunho para a sua glória. Qualquer criação de Deus dá testemunho de Deus, e de seu propósito mostra a grande e suprema inteligência. Então, irmãos, aqui está tudo, a natureza, eu, você, os animais, todos ser vivo na terra, eles dão testemunho que há um Deus vivente, que há um Deus que vive eternamente. Eu estava pensando esses dias, aí essa semana, aqueles peixes, aqueles animais lá,
que vivem no fundo lá do oceano que nós não conseguimos ver, naquela escuridão. Você parou para pensar? Eles não, aqueles seres, eles andam naquela escuridão, aquelas trevas, mas eles conseguem andar ali, eles nadam por ali, porque é assim, eles dão testemunho que Deus criou eles assim. E tem aqueles que já não, os peixes, que já não andam mais, porque são limitados, eles têm que andar mais em cima, na luz, eles precisam de luz, para eles andar, para eles ver o seu caminho. E irmãos, e pega eu e você, quando nós andávamos em trevas diante de Deus, naquela escuridão, imagine você, e Deus estava mesmo nas nossas trevas, nossa escuridão, nos nossos pecados. Deus estava dando testemunho que tinha uma palavra que iria nos tirar daquelas trevas, daqueles pecados. Deus tinha a sua palavra e estava só esperando o nosso tempo, porque há tempo determinado. E quando as trevas caíram fora, quando nós conseguimos ver, irmãos, olha os frutos que eu e você estamos dando. Irmãos, deixamos de fazer muitas coisas, por quê? Porque Ele no Calvário venceu, Ele nos deu essa condição. Então, irmãos, esses seres, como eu falei, eles andam lá, mas eles dão um testemunho, mesmo nas trevas, sem luz, mas dão um testemunho que Deus fez eles assim, e eles vão viver assim. E Deus não fez o homem e a mulher para viver em trevas, não, Deus fez o homem e a mulher para viver em comunhão com Ele, para estar em comunhão com Ele. Deus fez você, irmão, para ter comunhão com Ele, não com trevas. Deus quer você na presença dEle. Deus fez você para ser um adorador dEle. Aleluia. Oh Deus. E Ele diz assim, vamos lá. Ele diz assim: para o Deus eterno e para os seus testemunhos, se nós pudéssemos somente olhar em volta, ver esse Deus em toda direção, observando, testificar diariamente, como nós voluntariamente, ignorantemente, tropeçamos nessas coisas, essa simplicidade. Ora, cada árvore prega para nós, cada flor prega para nós, cada jardim prega para nós, o mundo todo está pregando para nós. Deus é Deus e nós vemos sua glória, e todavia nós tão voluntariamente tropeçamos nisso e trocamos estas coisas e volvemos nossos olhos para longe de tais coisas e nossa imaginação para as coisas vãs do mundo, para satisfazer a cobiça que vive através do Espírito, que nós temos deixado dominar nossas vidas. Como deveríamos nos livrar desse Espírito e receber o Espírito de Deus? Toda a natureza, todo lugar testifica, os céus, tantas coisas, eu assento em minha sala, como ele disse, eu já li aqui. Então, irmãos, é isso. Todas as coisas estão pregando para nós. Você vê, irmão, esses terremotos, essas guerras. Nós ficamos tristes porque são pessoas que a gente não gostaria que morresse, né? Enfim, mas vão morrer. E assim Deus permitiu e vai ser assim, essas guerras. Nós ficamos tristes por ver famílias, pais perdendo filhos, filhos perdendo pais, por causa de guerra, por causa de dinheiro, por causa de terras e outras coisas mais. Pais perdendo filhos na droga, perdendo filhos na bebida, perdendo filhas na prostituição. Meu Deus, tudo isso está dando testemunho que há um Deus que vai voltar, é um Deus que vai vir e vai julgar essa terra. Tudo isso está mostrando que há um Deus que vai retornar e vai julgar cada pessoa. Mas há um Deus também que nos deixou a sua palavra.
E está aqui, olha, ele deixou um testemunho para nós, irmãos, a palavra. E é por isso que você tem que lutar, irmãos. Não pode desistir, não pode viver, nós não podemos viver com uma vida de cristãos fracassados. Nós temos que viver como cristãos vitoriosos. Ele venceu. Não esqueça que aquele sangue lá no Calvário, faça uma cena na sua mente, você, irmãos, esses filmes que mostram aí Jesus cheio de roupa, mas ele estava nu, sem roupa na cruz do Calvário, com a sua carne rasgada, derramou seu sangue, por amor de quem? Por amor das pessoas. Mas o que Satanás faz é isso, é tentar tirar as pessoas para longe da palavra. Aquilo confirmou cada afirmação que houvera feito de que ele era o Filho de Deus. Ele era mais do que o Filho de Deus, ele era tanto Filho como Deus. Ele era o tabernáculo de Deus, porque nenhuma segunda pessoa poderia alguma vez ter poder como esse. Necessitava do próprio Deus para chamar de volta à vida de um homem que havia estado morto e enterrado 4 dias. Suas próprias obras testificaram. Cada afirmação que ele fez, ele era Deus. E nós sabemos que é verdade, porque ele disse que era o testemunho dos profetas, o testemunho da natureza, o testemunho dos profetas de Jesus. Irmãos, pensa na vida de Lázaro, um homem pobre, um homem como nós, simples, e Jesus era amigo dele, e ele é teu amigo. Agora, porque Jesus, ele foi igual a mim e a você, ele era um homem, ele foi tentado. Mas imagine você, irmãos, Lázaro, naquelas horas, doente, estava ali. Daqui a pouco, sua irmã corre atrás de Jesus, e Jesus já sabia o que tinha que fazer, só estava esperando o Pai lhe mostrar como tinha que ser feito. E Jesus continuou andando, 4 dias ele andou, 4 dias ele foi para frente, depois que foi falado que Lázaro estava morto. E quando ele chegou lá, Jesus chorou por mim e por você, irmão. Não foi só, ele derramou sangue e água. Lá no Calvário ele chorou por mim e por você. Não foi só sangue que ele olhou, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai, ali veio muitas coisas na sua mente, porque ele estava falando como homem. Pai, não seja como eu quero, mas como tu queres. Oh Deus! Imaginou, irmão, naquela dor, aquele sofrimento, Jesus. E ele, Pai, ele não aguentava mais, irmãos. Chegou uma situação que a coisa estava difícil para ele, porque ele era um homem, ele estava padecendo, a sua carne rasgada, estava nu, pessoas dando risada dele, daquele testemunho que ele estava mostrando. Mas quando ele chegou lá, falaram de Lázaro, ele chorou. Claro que ele chorou, porque ele era um homem igual a mim e a você. E ele chora a mesma coisa hoje, irmão. Se você e eu se afastar da palavra de Deus, nós deixar Deus de lado, ele chora também, porque ele se entristece. Ele tem, como disse o irmão ontem aqui, ele tem amor no seu coração. Quando aquele pródigo, o irmão estava falando, voltou, seu pai não se alegrou? Sentiu amor. E Jesus sentiu amor depois. Então, quando ele chegou diante de Lázaro, você sabe, Lázaro 4 dias ali, naquele lugar, e ele chorou. Mas quando ele esperou o Espírito Santo falar, e quando o Espírito Santo falou no seu coração, ele simplesmente tirai a pedra. Ele não disse, deixa que eu tiro a pedra, ele disse, tirai a pedra. E é isso que muitas vezes Jesus quer que nós fizemos, tira a pedra primeiro, tira a tua pedra aí, daí eu vou entrar em cena. Tirai a pedra, tirem a pedra aí, vamos usar nossas palavras hoje. Maria, vocês aí, os amigos de Lázaro, tirem essa pedra daí, que isso aí é um tropeço na vida desse homem, tirem essa pedra.
tirai a pedra. Então a pedra saiu. E ele disse: Lázaro, sai para fora. Ô irmão, e assim é Jesus Cristo que fez por mim e por você. Ele disse: Carlos, sai para fora. Aleluia! Aqui, ó, ele me levou para dentro das Escrituras. Quando eu saí do túmulo, ele trouxe para uma vida eterna, que é a sua palavra. Então, irmãos, é isso que Deus faz na vida do homem e da mulher. Ele quer dar vida eterna, né? Porque Ele sabe, irmãos, Ele sabe a tua condição, Ele sabe a minha condição, Ele sabe até onde você vai aguentar, Ele sabe até onde eu vou aguentar, porque Ele foi homem igual a mim e a você, sofreu tentação, né? Aqueles filmes que fizeram, eu até creio que falaram lá que aquela mulher lá se apaixonou por Jesus lá, a tal de Maria Madalena, fizeram um filme que ela se apaixonou por Jesus, só que a Bíblia não diz que é o contrário, que Jesus não tinha beleza, não tinha formosura, não tinha nada, é o contrário do que o filme fala. Mas eu acredito que Jesus foi tentado, sim, ele foi tentado de várias formas, mas ele venceu, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Porém, antes que ele partisse, ele nos deixou uma testemunha, o Espírito Santo. A maioria de todos os profetas, através de toda a era, lá no passado, bem no princípio, falou desta grande testemunha que estaria nos últimos dias para a igreja. Nossa grande testemunha, o Espírito Santo. Viu? E o Espírito Santo é a nossa testemunha, ele é a prova, ele é o selo, ele é os direitos genuínos, ele é o documento abstrato de cada palavra que Deus falou, amém? Ele é uma testemunha que Cristo vive, porque Ele vive, nós também vivemos, Ele é a afirmação genuína. Com tal pessoa pode vir nos últimos dias para guiar a igreja, competir a Deus, dizer ao seu povo que Ele estaria aqui. Todos os profetas quase deram testemunho de sua vinda do Espírito Santo. Então, irmãos, o Espírito Santo é tudo para nós. É tudo para você, para mim, Ele é a testemunha, Ele é o tudo para nós, né? Por isso que nós somos um povo alegre, somos um povo feliz, porque temos essa testemunha, o Espírito Santo sobre nossas vidas, né? E o Espírito Santo hoje é a palavra de Deus, e a palavra de Deus mora no seu coração, então ela é a maior testemunha que pode ser na tua vida, né? Porque, agora eu me lembrei aqui, eu cheguei a anotar aqui, me lembrei aqui, lembra lá em João capítulo 1, quando Jesus estava escolhendo os apóstolos, e escolheu um, escolheu outro, e foi chamando. E tinha um certo homem chamado Natanael, e Jesus já tinha visto esse homem, né? E quando falaram, está vindo o Messias, o Messias, e estavam dando testemunho de Jesus Cristo. E quando falaram a Natanael, ele disse, mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. O discípulo falou para ele, vem e vê. Agora pensa você, irmão, Jesus já tinha visto ele antes de Natanael se apresentar diante dele. O Espírito Santo já tinha mostrado quem era Natanael, né? Mas o discípulo disse para ele, vem e vê. E agora eu te digo assim, pode ter alguma coisa boa aqui no tabernáculo da fé? Aqui não. E na palavra? Tem. Na palavra tem. Vem e vê. Porque a palavra dá testemunho que Jesus Cristo é Deus. Vem e veja. Natanael ficou, vamos supor que Nazaré é tipo do bairro Progresso, vamos pegar assim, e você vai no centro e você fala do bairro Progresso, meu Deus, eu quero morar naquele bairro lá, meu Deus,
atire dia e noite, e assalte, só falam mal do nosso bairro, né? É que eu não quero morar lá. Oh, esses irmãos que moram, vocês sabem melhor do que eu. Em Natalé, onde é que pode vir alguma coisa lá daquele lugar? De Nazaré. Nazaré era um lugar agitado, mal falado. Mas de onde que ele veio? De Nazaré. E essa mensagem, essa palavra, aonde que ela está? Em Nazaré. Está aqui em Nazaré. Venham e vejam. Está em Nazaré essa mensagem. Jesus Cristo está aqui. Está aqui no nosso bairro, irmão. Sabe por que esse bairro é abençoado? Essas pessoas são abençoadas? Porque Jesus Cristo está aqui nesse lugar. Por mais que aconteça, o sujo, né? Pode ser o que for. Mas você já notou que na sua casa não acontece? Porque o anjo do Senhor está acampado ao redor do teu lar. Está acampado ao redor do nosso lar, da nossa família. E tem então alguma coisa boa em Nazaré? Vem e veja. Tem a mensagem de um profeta pregado nesse bairro aqui, chamado Bairro Progresso. Tem uma mensagem de um profeta que está sendo pregada aqui, o William Mário Branda, o nosso mensageiro que Deus enviou para nos trazer, para nos levar de volta à palavra de Deus, né? Para nós restaurar a nossa fé, que uma vez foi dada aos santos, né? As pessoas hoje no mundo todo, elas querem cura, querem milagres, querem movimento, como eu já falei, né? Elas querem grite, pule e choradeira, e Deus dá essas emoções, dá dons, mas o que nós precisamos aqui, é a palavra. É a palavra de Deus, e com a palavra Deus dá as demais coisas para você. Se você quer um dom, Senhor, eu gostaria de ter um dom, peça a Deus. Deus tem um dom para você. Vamos adiante aqui. Ele diz assim, logo estarei encerrando. Esse príncipe dos profetas, aquele que teve o privilégio de apresentar o Messias, e viu o sinal do Messias, e compreendeu isto, quando aquela luz que caiu do céu veio sobre ele, foi uma testemunha disto. O que ele disse, aqui são suas palavras, o profeta diz como uma testemunha, e em verdade eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, o qual é mais poderoso do que eu, suas alparcas não sou digno de desatar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão uma pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apague. Ele profetizou que veria testemunha para a igreja, o Espírito Santo, e em verdade vos batizo com água, esta é minha missão, eu vos batizarei com água para o arrependimento, aleluia, porém, vem um após mim, eu presto esse testemunho com água, porém, há um que vem a qual vai enviar algo maior, enviará outra testemunha, não água, porém, Espírito, e ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Então estava falando de João, João Batista lá, quando João foi batizar Jesus Cristo. Ele viu aquele sinal no céu. Ele viu que aquele era Deus, que ali estava sendo manifestado o Filho de Deus, vamos dizer assim. Estava sendo manifestado que ele era que ia batizar as pessoas com o Espírito Santo. Mas aquele sinal veio sobre ele. E outro homem que pode dar uma testemunha, e eu gosto de falar, é Paulo. Ele pode dar melhor testemunha porque ele viu Jesus. Em Atos 9, ele viu Jesus, ele estava de cara a cara com Jesus Cristo. Os seus homens ali, os seus cavaleiros, os militares que estavam ao lado dele, ninguém viu. Só Paulo viu aquela luz e aquela voz que falou com ele. Saulo, por que me persegue?
Então, irmãos, Deus tem as suas testemunhas. E quando Deus falou contigo no seu coração, talvez falou em sonho. Deus falou comigo em sonho, e até hoje fala comigo em sonho. Para vocês terem uma ideia, eu vejo cada coisa, eu já sei quando é espiritual e quando não é, aprendi. Então, irmãos, Deus fala se você é filho de Deus, é filha de Deus, Ele acha um meio de falar com você. Se é sonho, se é uma voz, se é um dom que está em você, se é alguma outra pessoa que Ele tem que usar em teu favor, Ele usa. Se é teu irmão, se é teu pai, é tua mãe, Deus usa alguém para falar contigo. Deus tem os seus meios. É nós que às vezes não queremos ouvir a voz de Deus. Nosso coração às vezes endurece. Eu não quero saber mais. Ficamos rebeldes. Mas Deus tem um meio de falar com nós. Deus usa o seu meio. Nós é que ficamos rebeldes diante de Deus. Eu não quero mais na igreja. Eu não quero adorar a Deus. Eu não quero. Nós ficamos, briga com o pai. Pai, eu não quero saber na igreja. Briga a mulher. Tu brigou comigo hoje. Eu não vou lá adorar a Deus porque tu brigou. Irmão, essas coisas é o homem, é coisa carne do homem. Mas Deus quer a nossa adoração. Deus quer que nós estejamos aqui. Se tu brigou com o teu marido, brigou com o teu filho, com a tua namorada, não importa, você vai lá e acerta. Mas venha adorar a Deus, venha na presença de Deus, é isso que Ele quer. E Ele diz assim, vamos lá, logo estarei encerrando então. Glória a Deus, Ele diz assim, a testemunha de Deus, o Espírito Santo. Olha, veja aqui, irmãos. O Espírito, ele próprio vivendo em nós, nunca se afiliaria em uma organização. Não se pode organizar Deus, Ele é Deus. E que isto fará? Voltará do modo que Ele era no princípio. Isto voltará até o começo. Isso batizará até o princípio, de volta ao original. De volta ao lugar de onde começou. Isso batizará da mesma maneira que eles batizaram. Isto ensinará o Espírito Santo da mesma maneira que ele ensinava. Ensinarão as pessoas da mesma forma que se ensinava. Isto se obsterá das organizações como eles se obsteram. Isto terá lugar para todos, como eles tinham que vieram. Eles serão limpos e santos, como eles foram. Eles serão cheios do Espírito, como foram. Eles não terão medo como eles não tinham. E a mesma coisa que aconteceram com eles, acontecerá com estes nos últimos dias, nas luzes do entardecer, como foi antes do passado. Deus envia a sua voz e chama para fora. Viu, irmãos? Nós temos todos os tipos de testemunhas na face da terra. Nós temos todos os tipos, testemunhas metodistas, batistas, daí ele vai falando, presbiteriano, eu vou pregar no domingo, daí assim ele fala, né? A natureza ainda testemunha que há um Deus e ainda permanece Deus, e que Ele era a primeira árvore que criou, isso é correto. Os profetas lá no passado testemunharam e tinham a palavra de Deus e falaram a palavra de Deus, e ela foi cumprida exatamente diante deles. E Deus disse: se houver um entre vós que seja espiritual ou profeta, eu, o Senhor, me darei a conhecer a ele em visões, falarei com ele em sonhos, e se o que ele disser acontecer, então ouça. Esse mesmo Deus faz a mesma coisa hoje. Nós vemos a mesmíssima coisa acontecendo. Ele falou das luzes do entardecer que viriam um retorno. Haveria um que levantaria e tornaria a fé dos filhos de volta aos pais antes do grande e terrível dia do Senhor, que viria e queimaria a terra como um fogo. Nós cremos nisso.
Nós cremos que a palavra é verdadeira, nós cremos que ela é verdadeira, nós cremos que ele profetizou isto nos últimos dias. Nós vemos isso, nós vemos sua árvore prestando testemunho, nós vemos suas flores prestando testemunho, nós vemos sua palavra prestando testemunho, nós vemos o seu Espírito prestando testemunho. Amém? Então nós vemos todas as coisas prestando testemunho que ele vive, né, e que ele vai retornar. Então, irmãos, eu avancei aqui para nós encerrar. Então era isso que estava no meu coração, que você e eu, aonde nós for, nós somos uma testemunha de Jesus Cristo. Aonde você botar a planta dos teus pés, colocar nas tuas mãos, você é uma testemunha. Aquelas pessoas que você orou, que nós oramos, e elas foram curadas, foram libertas, mesmo não aceitando Cristo, naquele dia lá, você vai ser uma testemunha, né? Porque Deus vai julgar pela sua palavra, né? Elas receberam cura, Deus dá todas as coisas. Deus não, ele não fecha a mão, ele abre a sua mão, ele dá para as pessoas, né? Mas a questão de fé e salvação, irmãos, naquele dia ele vai requerer de cada pessoa, de cada ser humano na face da terra. Não importa se foi bonzinho, não importa, cada um vai ter a sua recompensa, né? Não estou dizendo que todos vão ser condenados, não. Eu não tenho direito de falar isso e nem condenar ninguém. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o que vai fazer as coisas, né? Eu não tenho direito nenhum de condenar nenhuma pessoa, né? Porque a própria Bíblia diz que se uma pessoa te der um copo de água, ele vai ter um retorno. Então eu não tenho direito de condenar ninguém, né? Nada, mas a palavra é que vai julgar naquele dia, né? Você e eu vamos estar ali, né? E para nós estarmos ali, temos que estar aqui hoje, né? Temos que viver o presente, que é hoje, né? O que importa para nós é o hoje, né? Porque ele merece, né? E nós somos essa testemunha e vamos continuar, irmãos. E se um dia nós tombar nessa vida aqui, ó, vai ficar os nossos amigos, vamos cantar a ele a glória, vai os nossos amigos, né? Os nossos amigos, que homem bom era, ele ia na igreja, que família abençoada, vai ficar um testemunho, irmãos, da nossa vida aqui nessa terra, vai ficar as pessoas, mas o maior testemunho que as pessoas não estão conseguindo ver é Jesus Cristo, é a sua palavra, né? Mas Deus sabe todas as coisas, Deus sabe como fazer as coisas, né? Então, vamos viver para Cristo, vamos testemunhar através da nossa vida, né? Não importa como você está nesse momento, estou meio fraco, irmão, não sei, minha fé ainda não está 100%, caminha, né? Testemunha, mostre que Deus ainda está te segurando de pé, mesmo que a tua fé não esteja forte, né? Deus está segurando você de pé. Testemunhe para as pessoas, meu amigo, eu não sou ainda um cristão, assim não estou 100%, mas Jesus está me segurando ainda, eu estou aqui batalhando, né? Testemunha, né? E Deus fará o melhor por nós, né? Vamos cantar, irmãos, a Ele a glória, vamos cantar de pé, vamos ficar de pé, daí a gente descansa, né? Só sentado a gente cansa, só de pé a gente cansa, né? Então a gente reveza e assim o corpo ele descansa agora de pé também, né? Isso. Vamos cantar, irmão Deus. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus? Aleluia. Não há outro igual a Ele, nem ninguém acima dele. Glória a Deus. Porque por Ele e pra Ele Graças a Deus. são todas
Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu quero dar um testemunho aqui. Pode continuar solando, irmãos. Quero dar um testemunho aqui. O irmão Milton estava ali com nós, né, na casa da irmã Maria. Nós estávamos ali naquele culto, estava abençoado, né, irmão? Presença de Deus ali naquele lugar. As pessoas pareciam que queriam ficar, não queriam ir embora, né? Estava bom de ficar ali. E eu estava ali, né, cantando os hinos com os irmãos, tudo. E aí veio as irmãs, foi pedido oração, né? E tu sabe que eu senti algo que parece que todas aquelas enfermidades, aquelas coisas, irmãos, aquilo veio sobre mim. Eu cheguei em casa, irmão, numa canseira, que eu não tinha força para nada. Eu cheguei em casa assim, tipo uma pessoa que está cansada, não tem força. Irmão, aqueles espíritos de enfermidade, tinha duas pessoas ali bêbadas, aquele demônio, aquela coisa terrível que estava ali, aquilo parece que veio sobre mim, todas aquelas cargas que vieram sobre mim. Eu cheguei em casa assim, meu Deus, eu pensei, no outro dia eu comecei a meditar, mas alguém foi abençoado naquela noite. E aquele outro senhor lá, aquele outro rapaz estava na outra noite lá, e eu estava falando também, o irmão pediu para mim falar, e Deus tocou no coração daquele homem lá. E uma outra senhora que veio lá trouxe um pedido que tinha veja como é Deus, irmão, quando Deus quer abençoar uma família. Ela veio com um pedido pela família do filho dela, que estava passando por um problema. E Deus me deu uma palavra para falar exatamente as coisas que estavam acontecendo, o irmão estava me falando. Então, irmão, Deus sabe como faz as coisas. Às vezes a pregação você pensa assim, irmão, hoje pregou uma pregação tão dura, difícil, às vezes uma pregação boa, agitada, em movimento, mas é assim que Deus trabalha, é na pregação dura, é naquele movimento. Às vezes Deus tem o seu meio de trabalhar, né? Então eu quero que vocês pensem nisso, né? Que nós estamos aqui para ser uma testemunha dele, do Senhor Jesus Cristo. Nós não somos nada. Se somos alguma coisa, é porque Ele fez nós ser alguma coisa. E Ele fez nós ser os seus filhos. Então, nós somos as testemunhas de Jesus Cristo. Vamos, aqui tem os dois pedidos de oração. Irmão Milton pede oração pela sua filha Karina e a neta Larissa. Irmão André pede oração em favor do irmão Vantuíno. Vamos orar então. Senhor Jesus Cristo, nosso Pai Celestial, Senhor, aqui está o teu filho, o irmão Milton, Senhor. Ele pediu em favor da sua filha, da sua neta, Pai. Senhor, e quando há uma necessidade, há um fundo que clama, nós aprendemos que há um fundo que responde, Senhor. E Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai, para abençoar, Senhor, a filha do irmão Milton, a sua neta, Pai, para quem sabe, Senhor, permitir, o Senhor quiser ela vir aqui à frente e aceitar o Senhor Jesus Cristo e ser batizadas, a neta e a sua filha, Pai. E se for cura nessa noite, Pai, eu intercedo por ela, Senhor, que o Senhor vá até onde ela está nesta hora, Pai, e que o Senhor repreenda essa enfermidade, repreenda essa perturbação, Pai. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas Tu conhece, Pai, aonde ela está nessa hora, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor vá ao encontro dela nesta noite e abençoe, Pai, ela, abençoa a família do irmão Milton, Senhor. Ó Deus, o irmão Vantuíno, nosso irmão aqui, Pai, o irmão André tem pedido, Senhor, em seu favor. Pai Celestial, abençoa o nosso irmão que está caminhando com nós aqui, está caminhando ao Teu lado, anos, Pai, de caminhada na Tua presença, Pai. Fortalece ele, Senhor, dá saúde, dá força, Pai. Ele precisa, sua família precisa mais de Ti, Pai, nesta hora, Senhor. Pai, seja com cada um nesta noite, Senhor, com cada família que está aqui, Senhor, cada pai de família,
cada mãe, Senhor, cada um que representa a sua família aí na internet, que estão assistindo, Senhor, esse problema de câncer, esse problema de dor no corpo, na cabeça, onde for, Pai, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós repreendemos essa enfermidade, Pai, porque Isaías 53, o Senhor declarou a bênção, a vitória para os seus filhos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a todos abençoados nesta noite, Pai, e que tudo seja para a Tua glória, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fica conosco e assim, Senhor, permitir, amanhã estaremos aqui novamente para mais um culto de oração na Tua presença, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluia.